café tá pronto. Um espaço de afeto, acolhimento, escuta e troca. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, e a quem está nos assistindo. Não deixem de nos seguir nos canais do YouTube, Spotify e Instagram. Hoje temos aqui 3 convidadas, por isso mudamos um pouquinho o layout do nosso espaço nos estúdios Sua Música para receber vocês. Temos aqui a Alicia, a Marisol e a Silvia. Elas juntas trabalham numa escola particular e dão consultoria para o desenho universal, práticas inclusivas, e elas vão explicar um pouquinho o que é isso. Eu queria contar para vocês que a Silvia me procurou, muito bacana, porque elas já sabem do nosso trabalho, do nosso podcast, então fomos procuradas, e a Silvia, quando me procurou, falou assim: Lu, eu gostaria de falar no podcast para mais pessoas sobre o desenho universal. E Que é cá verdade, entre nós, né? quando O ela que falou, é o desenho quando ela universal? falou desenho universal, eu falei assim: como assim? Desenho de desenhar? O que é desenho universal? Será que ela está falando de todo mundo desenhar igual? E não é nada disso. E a gente queria primeiro dar as boas-vindas, agradecer a participação e que vocês explicassem o que é o desenho universal. Mas antes delas explicarem, a gente tem um presentinho para vocês, para a equipe de vocês. Aí vocês podem até, como vocês são em 3, podem até fazer de repente de vasinho ou deixar lá para uso coletivo. Muito obrigada. Que lindo! Que lindo! O café inspira, educação transforma. Perfeito. É o que a gente acredita, né? O que vocês podem contar para quem está nos assistindo o que é exatamente o desenho universal, o que seriam as práticas inclusivas que vocês querem trazer e que vocês dão essa consultoria. A gente sabe que inclusão cada vez mais está aparecendo situações e casos nas escolas e, de fato, é uma necessidade. Nem todas as escolas estão preparadas, algumas tentam se capacitar cada vez mais, mas assim, preparado, não estão. Quando você fala em desenho universal, ele começou com a ideia da arquitetura. Né? Então, começou-se a se pensar que algumas estruturas que se fazia, pensando, por exemplo, uma rampa para um cadeirante, ela serviria para várias pessoas, não necessariamente só para o cadeirante. Quando você pensa, por exemplo, numa audiodescrição, então, inicialmente se pensou na pessoa surda, mas aí as pessoas começaram a ver que as pessoas, por exemplo, num consultório médico, ou num pronto-socorro, ou num lugar que tinha barulho, aquela audiodescrição também servia para os demais. Então, todo mundo se beneficiava com ela, né? Isso. Então, a ideia do desenho universal começou na arquitetura. Por isso o nome desenho universal. Você vai desenhar um projeto que vai abranger todo mundo. Isso. Essa é a ideia. E aí ele passou, né, quando começou essa ideia, né, de inclusão, de diversidade, mais até do que inclusão, né, na diversidade, tem um instituto nos Estados Unidos, que a gente até fez a formação por lá, que se chama Centro de Tecnologia Especial Aplicada, que começou a desenvolver a ideia do desenho universal, que seria essa ideia do que é bom para o que é essencial para um é bom para todos, para a aprendizagem. Adorei essa frase. É bem a ideia da inclusão, né? A inclusão é o que ela prega. Se você faz qualquer proposta pensando naquela criança, todos eles vão se beneficiar de alguma forma. É uma ideia muito bacana. E nessa perspectiva, o que encanta é, como a Silvia falou, na verdade, não falar tanto da inclusão em si de pessoas, mas de atender a diversidade. Então, o que encanta no desenho universal é exatamente essa visão, essa perspectiva de desenvolver aprendizes cada vez mais expert para a aprendizagem. E ele parte de um planejamento exatamente isso, pensando nas pontas, quem está além. Então, isso, hoje em dia, com essa demanda e desafio nas escolas, na qual o professor recebe relatórios e parece que tem que fazer um cardápio para os alunos, não. Pensando no desenho universal, nessa acessibilidade de todos, é isso que favorece por uma justiça cognitiva e social também. O desenho universal não trabalha com a ideia de aluno médio.
Até tem uma comparação que a gente faz, que se você pegar 10 homens, tirar todas as medidas e fizer um terno baseado na medida média, essa medida não serve para Para ninguém. ninguém. Com certeza. Bacana. Eu queria só lembrar que é desenho universal para aprendizagem, que o Sim. desenho universal é uma ideia da arquitetura Tá. e quando ele vem para a educação, ele é elaborado como um desenho universal para aprendizagem. Então, é feito toda um estudo de como essa ideia de o que é essencial para um é bom para todos pode ser, então, também colocada dentro do processo de aprendizagem. Eu a- E por isso que ele tem até a sigla, que é DUA. Está bastante conhecido atualmente como DUA, que é Desenho Universal para Aprendizagem. Bacana isso. Eu acho que até para ilustrar um pouco, no material que vocês mandaram, tem uma. Vamos pensar numa tirinha, né? Uma chave. Onde está todo mundo, tem um muro. É. E você tem 3 crianças e nenhuma delas enxerga esse muro. Só que elas têm 3 idades diferentes, 3 tamanhos diferentes. E aí o que vai mudar para que todos enxerguem é o tamanho do banco que você vai colocar. Então não adianta você colocar um Equidade. banco para todo mundo que seja igual, que talvez aquele que é mais alto E vai vai enxergar muito mais e o sobre- pequenininho vai continuar sem. Então, assim, essa equidade não é de deixar todo mundo com o alguma mesmo igual, banco. mas com a necessidade de que cada um precisa para ter aquele desenvolvimento, para ter aquela participação efetiva. E o DUA vai além, né? Porque desses quadrinhos, então na equidade a gente dá para cada um o que precisa. Só que a gente não consegue, como a Mari falou, fazer um cardápio para cada um, você imagina? Porque Não. dentro de uma sala de aulas tem uma diversidade Possível. enorme. E quantidade grande de alunos, né? Dependendo. Exatamente. E aí o DUA, o próximo quadrinho, é uma tela. Se a gente tira os banquinhos, tira o muro e põe uma tela, todo Tá pra mundo todos. enxerga. Bacana, muito bacana. É isso que preconiza o DUA, né? Então, quando você tira essa barreira, que eles falam muito sobre isso. Então, você tem que identificar quais são as barreiras de aprendizagem daquele aluno. E na hora que você consegue eliminar ou minimizar essa barreira, aquela criança vai conseguir aprender. Então, Lembrando, né, que a barreira ela não está no aluno, ela está no currículo. isso. Sim. Ah, como sim, sempre, né? Que Verdade, No porque ele processo, né? ele No tem as suas aprendizado. capacidades, né? Ele tem as suas possibilidades, a gente tem que Isso. saber enxergar e abrangê-las e fortalecer, né? Ofertar aquilo que ele vai conseguir se beneficiar na aprendizagem. Né? Das ferramentas adequadas, né? Isso. Esse é um princípio do DUA, partir das fortalezas e eliminar as barreiras. As fortalezas sempre no aluno. Sim. E as barreiras externas. Agora, o que a gente procura e cuida muito também é do vocabulário, porque inclusão, na nossa perspectiva do DUA, não é da pessoa, e sim das práticas, do discurso e do ambiente. Porque se a gente olha legitima a diversidade, essa variabilidade, não tem ninguém que está fora. Sim. Né? Então, o cuidado que temos é nas práticas inclusivas, discursos e ambiente, para acolher Bonito. toda a diversidade. É uma Agora, assim, perspectiva no que dia a encanta. dia, né, vocês três contaram, por exemplo, que vocês são do mesmo colégio, que vocês trabalham juntas, então eu imagino que no colégio vocês já conseguiram instituir muitos Sim. passos. O que de fato vocês sentiram que mudou? Acho que é difícil, é longo, é um tempo, porque a gente precisa de uma mudança de paradigma, né? Então, assim, você conseguir olhar para a diversidade dessas crianças e entender que eles têm jeitos diferentes de aprender e como você vai trabalhar, então, é mudar, primeiro, essa mentalidade, né? Então, é uma mudança cultural. E, aos poucos, ir aplicando práticas que vão comprovando que é mais efetivo quando você trabalha com diferentes formas de ofertar e todos acabam aprendendo do que continuar sempre com um currículo rígido. Então, assim, os professores foram entendendo que ao ofertar de forma diferente, aquela criança se beneficia, mas outros também acabam se beneficiando. Então, a gente está ainda, eu diria que nós estamos neste processo. Eu acho que não é nada definitivo, estamos Olha em processo. que interessante. Nós estamos num momento onde a educação, eu acho que ela deu uma empacada. E a gente vem aí com IA, com tanta tecnologia, que está na hora dessa educação que tem esse modelo tão tradicional há tanto tempo, ser chacoalhada. Vamos modernizar isso. E eu acho que vocês trazem um passo muito importante para essa nova mudança.
né? Que é tirar esse modelo tradicional, onde o currículo é o mesmo para todo mundo, onde a criança que tem mais dificuldade tem que correr atrás, e normalmente é aquilo, né? Se chama as famílias e, olha, seu filho está com dificuldade, então vamos procurar um profissional que o ajude. Não, é trazer isso para dentro da escola. Essa responsabilidade ser nossa, enquanto É uma educadores. mudança mesmo. Vamos pensar na mudança dessa estrutura, a mudança desse currículo para que ele possa beneficiar a todos. Sim. E é uma adequação importante, como você está dizendo, requer tempo, porque você entender a dificuldade de cada um e tentar ajudar todos. Isso, exato. Porque eu falo muito isso para os alunos e para os pais, cada criança tem a sua forma de aprender, todos vão aprender, só que a gente tem que descobrir como nós vamos chegar nisso. Então, esse assim, é um lema que eu uso, que todos aprendem, depende da forma como você vai ensinar. Então, assim, eu acho muito legal isso, que é um início que eu sinto muita falta, né? Eu dou aula particular, preparo para vestibular, e a gente, como a Rose falou, as escolas estão meio perdidas, e é muito fácil a escola chegar e dar um diagnóstico, o pai e a mãe se virem. Não, vocês estão dando uma possibilidade de trazer que todos, cada ser humano é único, mas vai ter uma equidade, que é a palavra mais assim de agora, mas bem legal, gostei, viu? Meninas, na prática, como é que isso funciona? Vocês pensam em turmas? Então, para essa turma, para esse grupo de alunos, a gente vai modificar nesse aspecto, no outro, ou isso está dentro do currículo da escola? Como é que isso, na prática, funciona? Eu vou retomar um pouquinho Lógico. a fala da Alicia. Como é que a gente faz essa formação com o professor? Porque ele traz uma matriz pedagógica. Quando ele não sabe por onde ir, ele reproduz do modo que ele aprendeu, né? Sim, sem dúvida. E na formação que nós temos feito, eu chamo de Perejivani, quando você é afetado por alguma questão que você tem que sair desse lugar. Então, eu vou contar brevemente. A gente dá uma agulha do mesmo tamanho para todos, manda tirar o óculos, todos na mesma condição. Sim. Eles têm que colocar num tempo determinado a linha na agulha para costurar. Né? Então, tem todo um propósito. A gente vai fazer um patchwork das fortalezas de cada educador, enfim. E com esse tempo, então começa a dar uma angústia neles, com o tempo, nervoso, 5, né? Não tô 4, conseguindo. 3, quem conseguiu, quem não conseguiu? Eu estava sem óculos, quem conseguiu? Eu tinha Eu já estou imaginando aqui eu sem óculos. É bem isso Eles mesmo. vivenciarem as barreiras Quem tem experiência externas. eu sou acostumado a costurar, Eu não. costuro, eu já sabia tudo, então começam a levantar a potência, então ter experiência, estar familiar com isso, deixa de ser uma fortaleza. No entanto, estar sem óculos, a pressão do tempo, a parte motora, tudo isso é externo. Depois oferecido um vídeo com várias formas de colocar agulha, não sei se vocês conhecem, mas dá para colocar com fiapo de vassoura, com papel, com que mais? Escova de dente. Com escova de dente. E aí a gente começa a trabalhar a acessibilidade, que se meu objetivo é colocar a linha, não importa como ele vai colocar. Como é que eu vou promover Quero esse vídeo. meios para ele conseguir fazer isso? Então, eles começam a pensar também no aluno, né? Que aluno que tem alguma questão e o que eu posso oferecer para ele? Então, num segundo momento, depois do vídeo, oferecido agulha grande, lupa, enfim. Né? Outros Eles recursos. entenderem exatamente como é que eu possibilito esses andaimes de aprendizagem, como o Vygotsky fala, para eles conseguirem chegar num objetivo, que também é um princípio do DUA, ter objetivos acessíveis e alcançáveis. Né? E claros para o aluno, né? Não, e quando vocês falam, né, em capacitação para uma equipe de profissionais de escola, e a Rose trouxe a pergunta, vou ver para aquela sala, eu acredito que não, me corrijam se eu estou errada, mas assim, este ano, hipoteticamente, este ano na minha sala eu não tenho crianças que eu vejo que precisariam, ou não tenho crianças que precisem de inclusão, mas o ano que vem eu posso ter. Ou bem como a Silvânia falou, não é só a inclusão, né? Cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem o seu jeito, então serve para uma gama maior, não necessariamente crianças que vão precisar, mas assim, hoje eu, aluno, não preciso, amanhã eu posso. Então, eu acho que acaba sendo enriquecedor para a equipe inteira. Porque, Lu, quando a gente pensa, o Du atrás, que a variabilidade, ela sempre existe. Sim.
num grupo sempre tem variabilidade. Com certeza. Ela é contextual e ela existe. Então, a gente tem que partir sempre desse princípio. Mesmo que não tenha uma criança que talvez tenha necessidades um pouco mais específicas, vamos dizer assim, mas sempre existe essa variabilidade. Então, a gente precisa olhar sempre, né, como a Mari falou, para o objetivo que a gente tem, olhar para a atividade que a gente está propondo e tentar, na medida do possível, minimizar ou eliminar as barreiras. E aí, se é algo que pode ser trabalhado e treinado, você vai paralelamente trabalhando para que você depois possa dar aquela atividade e ela não ser mais barreira para o aluno. Mas você tem que estar com o objetivo muito claro. O E que eu separar. quero com aquela atividade. Exatamente, e separar conteúdo de habilidade. Eu vou dar um exemplo. Se eu pedir para meus alunos, façam uma linha do tempo sobre a Revolução Francesa, eu estou trabalhando conteúdo ou habilidade? Eu acho que as Depende do duas conhecimento do aluno, coisas. as duas Eu acho que as duas coisas, As né? duas coisas. Porque o conteúdo, eu tenho que ter precisa saber o dados conteúdo. sobre a Saber o Revolução que tá Francesa para eu acontecendo. fazer a linha do tempo, o que veio primeiro, o que desencadeou a Revolução, que não sei o quê. E eu E tenho a que ter habilidade habilidade para eu ter pra essa montar. memória, para eu ter, para eu traçar essa linha. Eu não sei, acho que a Então habilidade fica até confuso. na minha escrita, tudo Isso. isso, tem as duas coisas. Então fica confuso, você não sabe exatamente qual é o seu objetivo. Tá. Então, se você quiser, se o seu objetivo for o conteúdo, por exemplo, você vai pedir para o seu aluno falar sobre a Revolução Francesa. E aí ele pode fazer da maneira como ele quiser. Ele pode fazer numa linha do tempo, ele pode falar Ele pode oralmente, ele pode ser escrever. dissertativo. Né? Pode Então, fazer cartaz. cartaz. Como ele vai colocar a linha isso. na agulha, não importa como. não importa como. Se fosse o contrário, se o teu objetivo é desenvolver a habilidade de construir linha do tempo, ele pode construir uma linha do tempo de qualquer De assunto. qualquer assunto. Sim. Pode ser da vida dele. Pode ser. Né? Eu acho que isso desenvolve a capacidade de relacionar tudo aquilo que ele conhece. Eu dou aula de redação também. Então, assim, a gente ensina a criança, quer dizer, o adolescente ou a criança, a elaborar uma estrutura de pensamento, que eu acho que é. Mas você tem que dar as ferramentas para que ele possa desenvolver a maneira de pensar correta. Uhum. É isso que muitas vezes não tem, principalmente em redação. Sim. Então, eles confundem, não sabem fazer argumentação. Então, o que vocês estão dizendo é bem isso, né? Que você cria a possibilidade, ensina a pensar, eu falo, né? Você ensina a pensar e você dá opções Isso. que levam o aluno a ficar mais engajado naquilo que ele vai Sim. fazer. E desenvolve Porque- interesse também. Exatamente. Isso, exatamente. Porque aí a gente Engajamento. entra, né, nas pautas do DUA, né? Porque o DUA, ele tem toda esse geral que a gente está falando para vocês, mas ele tem um guideline, que são pautas e diretrizes que são seguidas. E eles foram aperfeiçoando lá essas pautas e diretrizes. Hoje eles estão já na 3.0, acho que já é a quarta, né? Acho que é a quarta Revisão sobre as revisão que pautas. eles fazem, E né? isso traz uma confiança, uma autoconfiança para os alunos, porque quando você explica exatamente o que está sendo pedido, para não ficar duplo, como você disse, né? Ele olha e fala, nossa, mas era só isso, ninguém me disse, entendeu? Então, assim, às vezes ele nem tem a dificuldade. Isso eu Sim. vejo muito, principalmente em redação. É Nossa, mas é tão fácil, por que eu não conseguia fazer? Por que Às me vezes falaram faltou a antes? Porque ninguém clareza no explica enunciado dado como pelo tem que professor. fazer, ensinar ele a pensar todo o conhecimento. Cada pessoa, em determinado momento da vida, tem uma experiência. Então, a minha experiência é diferente da sua. Ele tem que trazer a dele e a gente acrescenta o que a gente sabe também. É isso. Então, a clareza de enunciado, É muito importante. a falta de clareza pode ser uma barreira. Essa é o que acontece muito. Dar instrumentos para esse professor, eu acho que é o recurso primordial. Porque às vezes o aluno não sabe nem o que está sendo perguntado, ele responde, ele sabe, mas como ele não entende, não está bem direcionado. Eu acho isso tão importante. E o desenho A universal, ele função. pede isso constantemente, né? Então, ele divide em pautas e pede para cada atividade que você elaborar, você pensar, eu estou fazendo de forma que meu aluno vai se sentir engajado? Depois, a forma que eu estou apresentando, todos os meus alunos vão entender? Então, eles falam muito sobre essas opções. E depois, o que eu vou pedir para que ele apresente como conhecimento, retorno. retorno? Eu estou ofertando para ele diferentes formas dele apresentar esse conhecimento, ou o que foi trabalhado. Ele divide por pautas, então, que eles chamam, né, de engajamento, de reconhecimento e de ação e expressão.
E essas pautas ajudam o professor, então entram como uma ferramenta para ajudar o professor a fazer essa reflexão sobre o seu ato, Sim. né, de ensinar. Então, eu acho que é isso que também... Nossa, eu dentro fiquei de- muito curiosa agora. De É. verdade, Não, isso eu quero muito conhecer, porque é. eu acho que uma das questões que o professor mais tem é essa, Uhum. né? Você sabe o que você quer dar, e a gente trabalha com educação infantil, eu Que e a ainda Lu, assim, também tá é com os bem mais velhos, diferente do... que já é exatamente. Mas, por exemplo, eu trabalhava com crianças de 5 anos. Certo. Então você fica assim, e são essas perguntas, né? O que eu vou dar vai ser interessante a todos? Esse tema vai trazer um engajamento de toda a minha turma? O que eu posso trazer? Então, são perguntas que o tempo todo eu acho que elas poluem não, vamos dizer, mas elas estão o tempo todo na cabeça de um professor e que muitas vezes a gente não consegue parar para analisar qual é a melhor forma de fazer Sim. isso. Não, e aí o professor acaba se frustrando por não conseguir alcançar, ou assim, puxa vida, que nem você falou, né? Às vezes, Tá bom, café? vou dar um exemplo. Eu já tive aluno que tinha autismo. E aí eu pensava, muitas vezes, eu vou dar essa atividade, para ele eu vou fazer isso. E que acaba sendo o contrário de uma inclusão, né? Porque eu estava dando a mesma atividade, mas de jeito diferente, meio que para ele em separado. E por que né? dar para ele separado? E aí, para né? ele Só porque ele tá dentro separado, do já espectro. levanta aquela anteninha de todo mundo. Por que, Por que quê? a Lu está sentada do lado dele ajudando ele? Por que não está aqui do meu lado me ajudando? E de repente é isso, né? Eu tenho que pensar de uma forma que todo mundo vai ter a possibilidade, Sim. todo mundo vai fazer parecido, sem alardear, para ele é diferente. Não, para ele não teria que ser diferente. E é isso, né? O professor, ele muitas vezes esbarra nisso. A gente quer que ele também faça atividade, ele também participe. Eu preciso pensar numa outra forma e numa forma que seja convidativa para todo mundo. Sim. Você tocou num ponto importantíssimo, porque o DUA também ele preconiza a opção do aluno. Então, quando você fala, não, vou fazer diferente para fulaninho, não, você oferece opções para todo o grupo. Então, por exemplo, o ciclo da água. Eu posso colocar para ouvir, posso colocar para alguém ler, posso colocar várias formas de acessar esse conteúdo. Então, eu não preciso fazer, você faz desse modo, você faz do outro. Ele escolhe. Isso trabalha a metacognição também. Mas isso não quer dizer que fulaninho só vai lá e escuta, que eu não tenho objetivo com ele. Mas, neste momento, é ele acessar, construir esse conceito. Então, não importa como ele vai acessar isso. Ele vai acessar dentro das habilidades que ele tem para aquilo. E você respeita essas habilidades. Você pode E até deu opções de escolha. então, exatamente. Você vai. Cada um ali vai acessar. Bom, eu gosto, prefiro escutar. Eu gosto mais de ler. Eu gosto de um audiovisual. O que me interessa ali é o conteúdo que todos eles tenham acesso àquilo. Óbvio que você vai desenvolver outros, né? Outros aspectos, outras habilidades. Mas quando o objetivo está dentro daquele conteúdo, a criança, você respeita a maneira como fica mais fácil para a criança. Aprende, né? Eu estava um dia estudando com meu neto. Que bacana. Eu fui estudar com ele ciências. E aquela coisa, o professor tem que escrever, perguntar, aquela coisa, né? E ele falou, vó, fecha o livro. Eu já sei tudo, blá, 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 falou tudo. Uau. Só que ele tinha a dificuldade de escrever, que ele está trabalhando essa parte. Mas então é bem isso. Cada pessoa vai aprendendo de um jeito, só que a escola, dentro dos parâmetros, está muito assim, que tem que escrever, tem que ser daquele jeito. E os professores, não sem crítica, não estão preparados para isso. Sim. E o que está acontecendo é que as crianças estão sofrendo muito com isso. Né? Eu acho que é isso, assim, acho que na verdade, quando ele consegue expressar de forma oral aquilo que ele entendeu, ele aprendeu. Só que a escola ainda está muito presa ao registro gráfico, né? Então, no caso, era aquilo que a gente estava conversando. Essa criança precisa evoluir no registro gráfico. Não é que ele vai deixar de fazer, né? Só que se isso for uma barreira para aquela criança. né? A gente tem algumas condições que é uma barreira. A criança não consegue escrever. Então, ela vai conseguir sempre expressar de uma outra forma. Por que não? Assim, a gente tem bastante, algumas crianças que têm o diagnóstico de dislexia. Sim. E a escrita e a organização da escrita fica muito complicada. Fica prejudicada. Né? Mas aí é um objetivo diferente. É um objetivo, por exemplo, naquele momento,
quando o seu objetivo é aquele conteúdo, Isso. a maneira como ele vai acessar o conteúdo vai ser a maneira como que ele tem mais habilidades. Uhum. Não que você não vá desenvolver nele os conteúdos que ele precisa, até porque, né, vivemos num mundo aí pluralista que precisa de muitas habilidades. E é o que a gente estava falando no começo. Está na hora da escola mudar, né? A eu escola acho que- precisa se adaptar um pouquinho mais e abrir esse olhar para o que essa criança pode trazer de retorno. Então, mas eu tenho uma curiosidade, né? Que você falou que vocês fizeram uma formação fora e que vocês trabalham com isso, mas mesmo nós, temos aqui, a gente sempre brinca que nós temos cada uma cerca de 30, 35 anos na educação. A gente desconhecia, a gente nunca nem tinha ouvido falar sobre o DUA. Como que vocês qual foi o start? Como que vocês souberam? Como que foi buscar fazer essa capacitação fora? O que Hoje em incomodou, dia, né, para vocês chegar formam lá? uma equipe que vocês podem capacitar outros profissionais. Sim. Mas da onde que deu esse start? Bom, a gente sempre foi muito curiosa, responsável e comprometida com a nossa função na escola. Então, a gente não mede esforços. Curso que tem, e aí a gente ouviu o DUA e perguntamos onde A gente tem. ouviu não, a gente foi fazer um curso do IB no Do IB. México, Ah, é. Ah, é. e lá nós ouvimos falar sobre o DUA. A gente foi fazer um curso de inclusão do IB no México. Exatamente. E lá que a gente ouviu a primeira vez falar sobre o DUA. Voltamos com isso com uma pulguinha atrás da orelha. Aí eu falei para as meninas, vamos fazer um curso. Vamos atrás. Vamos atrás. Vocês três são coordenadoras de uma escola? Não. A gente trabalha na equipe de atenção à diversidade da escola. Eu sou fonoaudióloga. Eu sou psicopedagoga e a Mari também. Sim, A gente pedagoga. trabalha com Faixas faixas etárias diferentes. Isso, Aí a gente ouviu falar no DUA, que em inglês seria o DL, e descobrimos que ele vinha desse instituto que fica lá em Boston. Aí vamos nós para Boston. Compramos as passagens lindas, maravilhosas. Demais, parabéns. Vamos para Boston. Eis que vem a pandemia. Sim. E nós com as passagens compradas, super Com tudo. animadas para ir para o curso e tal. Não conseguimos ir, porque isso foi em 2020, bem quando a pandemia Estava estourou. no auge. A gente ia em outubro, a pandemia estourou em março. Foi. Isso. Fevereiro, março. Bom, e agora? Aí o Instituto fez a capacitação toda online. Online. Que bacana, né? Foi Por um muito lado, bom. você fala assim, que bom, né? Que eu posso fazer ela A gente aqui. perdeu só as passagens, A a gente gente perdeu as recuperou as passagens. passagens. Recuperamos as passagens, deu tudo Perderam certo. os passeios. Isso, Perdemos a viagem, mas tudo bem, o conteúdo foi super bacana e tal. E ele era todo em inglês. E eles lá, muito bacanas, tentaram colocar a tradução simultânea para gente fazer realmente o DUA, né? Se a língua poderia ser uma barreira, Para eles deixar estavam de ser a tentando barreira. Sim. Bacana. porque a gente até conseguia pegar o inglês, mas perde, né? Não é a Sim. mesma coisa de você Não é a tá- língua mãe, né? Sim. Exatamente, com termos técnicos, enfim. Aí, quando a gente terminou, eles ofereceram para a gente conversar com uma pessoa de lá que falava espanhol, para a gente tirar dúvidas. Aí a gente Ótimo. conseguiu conversar com essa pessoa, tirar dúvidas, e aí ela encaminhou a gente para um grupo da América Latina que só discute sobre DUA. É, Então, de lá para cá, a gente começou a participar desse desse grupo. grupo que Eu faz fiz o formação diplomado também. em DUA, tenho feito formação em vários países, então aqui, por exemplo, na América Latina, Argentina, Peru, Chile, na Espanha, principalmente em Catalunha, né, eles estão com DUA firme, porque eu acho que hoje responde à sociedade. Precisa mesmo. Se a gente procura como é que a escola pode atender essa diversidade, mudar esse paradigma, oi por oi, eu acho que não. E aí a gente Uau. foi para o Peru, que é um país que estava mais adiantado na introdução do DUA. Então visitamos escolas, escola. fizemos cursos lá também, um outro curso do IB, já com essa atualização do DUA. Então a gente vem trabalhando nesse sentido. E aprendendo junto e fazendo, errando E Não, acertando. Essa é a fantástico. prática, Eu vou ser né? bem A sincera, prática, né? eu já estou pensando assim, vamos atrás. Né? E como é que é? Quero Se alguém saber, quer quero- se capacitar com vocês, como vocês já dão capacitações ou palestras para outros colégios também. Sim. Como que isso se dá? A gente vai deixar aqui o contato
de vocês A gente deixa o bonitinho. e-mail, É, eu né? acho que e-mail é Deixa uma o boa e-mail. forma de comunicação. Mas vocês É. têm feito, tá tendo uma demanda? Sim, geralmente a equipe do colégio nos convida e a gente faz a formação, né? Dependendo do lugar, é assim que está acontecendo. E divide em tempos, em momentos, também em grupos de professores, se é só para educação infantil, se é para Porque a Fundamental gente põe na 2. prática também, né? Fazer um Claro. planejamento Eu acho que pensando nos princípios do DUA, Importantíssimo. né? Uhum. Eu não sei se ficou bem claro, assim, que isso não vai dar para a gente explicar aqui, mas o DUA tem esse guia. Então, a gente tem as redes de engajamento, tudo isso pensando na evolução da neurociência e de toda a constituição cerebral. Uhum. Então, a gente tem a rede de engajamento que está ligada lá à parte mais central do cérebro, que é onde estão as emoções. Tá. Depois a gente tem a rede de reconhecimento, que está ligada às áreas de percepção. Então, o que a gente ouve, o que a gente vê, enfim, que são essas áreas parietal, occipital, temporal, tudo isso. E a última, que seria a rede de ação e expressão, que está ligada exatamente às funções executivas, que está na área frontal. E para cada uma dessa, o DUA traz indicadores do que você deve seguir para conseguir chegar nisso, Para acessar. para acessar. Eu vou ser bem sincera, eu tô assim, tipo assim, quero A gente fazer tá o curso, babando. já quero conhecer, já quero... Que bom. Porque é uma ambição de todo professor conseguir agregar, Uhum. né? Sim. É o que a gente mais quer, é conseguir fazer com que os nossos alunos tenham esse interesse, Tenham que cada você vez mais consiga chegar, conquistas, né? exato, As- que você chegue mais profundamente em cada um deles, respeitando as suas habilidades, os seus limites, as suas conquistas, tudo isso. Essa questão da inclusão, tem um amigo geneticista, trabalha muito com inclusão, aí quando você fala, aquela pessoa tem uma deficiência, ele fala assim, tá, ele tem essa deficiência, mas quem é normal? Você é normal? Quem disse que você é normal? Que você também não pode ter alguma barreira, alguma coisa de aprendizado, Sim. né? E a Todos deficiência temos, Todos também, nós né? temos. Então, assim, por que não abrir esse leque que é o que vocês estão trazendo? Sim. Bem E a legal. deficiência também, ela está muito ligada ao contexto, né? É. Tem um filme também que a gente usa em algumas formações, que a gente muda, né, o jeito da formação, enfim, que mostra uma pessoa surda que foi combinado que todas as pessoas em volta iam aprender a linguagem de sinais. Aí eu acho Quando que ele eu vi, sai, acho que é uma assim. propaganda, É, eu inclusive, vi. né? É. E vê que todo mundo está fazendo a linguagem de sinais, aquilo deixa de ser uma barreira. Uhum. Né? Porque Então, já consegue se já comunicar consegue se com todo comunicar. mundo. E foi um ganho para todos os demais. Sim. É diferentes formas de ser e estar no mundo, na verdade, Sim. né? Mesmo assim, quando a gente Muito pensa num bacana. cadeirante, é o jeito, ele vai se movimentar de outra forma, mas ele está aí, Uhum. está se movimentando, né? A gente que acaba colocando como deficiente. Por exemplo, a gente estava numa... Por que a gente não tem alunos surdos na escola? Porque é uma comunidade que se vê bilíngue. Ponto. Eles têm outra língua. É. Eles Né? têm um A língua outro dos jeito sinais. de se comunicar. Isso não quer dizer que é menos nem mais. É Uhum. outra forma. Então, acho que a escola tem que propiciar essas vivências, essas experiências e o respeito. Pelas Assim diversas como formas de também ser, estar alunos e cegos também. É, É outro muito dia outro que nós jeito de difícil. estar estamos... no... É muito né? difícil você ver um aluno cego, porque para você ter um material em braille Sim. ou mesmo o trajeto no Não, e o percurso da acesso, escola. o professor, como é que o professor vai acessar esse aluno sem o áudio, mas sem o visual? Uhum. Então, o professor tem que estar muito preparado e focado naquilo. Então, a gente se vê muito, né, com essas barreiras, que a gente não consegue acessar a todos. Uhum. E que lindo seria se a gente E conseguisse. é como a Silvia falou, né? A barreira é externa, depende do contexto. Sim. Depende do contexto. Porque se eu tenho práticas inclusivas, eu tenho braille, eu tenho... Acabou, não tem barreira. É muito bonito pensar nisso, eu acredito, sabia? Muito. A gente vai chegar lá. A gente tem que pensar que bom que existe a possibilidade de ir atrás, a possibilidade de eu buscar mais saberes para eu acessar o meu educando. Então, acho que é importante, a gente sempre fala, né, que o professor está em constante aprendizado, e isso é verdade. A gente vive se reinventando e buscando formas de acessar todo mundo, de conquistar todo mundo, dentro da sala referência ser um espaço gostoso e prazeroso para todos os alunos. Então, por que não, né? Assim, se o Se professor você pode não se tem que instrumentalizar. eu vou atrás de saberes para o letramento. Não, de repente eu posso ir atrás de outros saberes que eu não sabia nem que existia. Então é muito bacana. A gente pode levar em conta é o quanto isso afeta na família
E assim, quando você ajuda o aluno, eu já recebi muitos Feedbacks. retornos dos pais, que você faz uma coisa e a família muda. Então imagine o quanto isso cresceria se dentro da Sim. escola. Você só não joga para os pais aquela Sim. culpa, vai atrás, vai ver o que está acontecendo, mas quando você traz da escola uma atitude de que vai ajudar nessa inclusão, você muda a vida, é social isso, né? É que Muda está a no vida da âmbito família. maior, né? Está naquela Então, comunidade assim, é escolar. muito, muito bacana mesmo. E eu Também posso fiquei- dizer assim que o benefício também para a comunidade escolar, né, para todos é muito grande. Então, quando nós iniciamos, algo bastante pitoresco, mas eu vou contar. Então, no colégio tinham 2 crianças que tinham com síndrome de Down, na condição da trissomia do 21. Essas crianças, no início, elas eram quase que chamariz assim da escola, estava todo mundo muito curioso. E hoje essas crianças fazem parte da escola como, né, todos. Como qualquer outro Normal. aluno. Então assim, então todos ganharam. Essas crianças na convivência com os alunos e os alunos na convivência com essas crianças que estão nessa condição, não existe mais essa diferença ou curiosidade de quem é esse aluno, por que ele é assim. Eles estão juntos. Então, assim, eu acho que enquanto sociedade a gente ganha muito. E estar junto implica algumas mudanças, né? Então, por exemplo, às vezes tem uma criança que ela é mais agitada, que ela é mais impaciente. Quando ela lida com uma criança com síndrome de Down, ela tem que ter mais paciência, porque o tempo da criança é outro. Então, ela aprende a estar nesse mundo de uma forma diferente também. Isso a gente viu, teve Isso a gente viu. Eles transformações. cuidam, né? Eles cuidam. Isso é uma coisa que uma nós joia, já né? comentamos muito aqui. Toda vez que você tem um aluno ou que está dentro do espectro, ou que tem a trissomia, ou qualquer outra Ou mesmo quando é muito divergência, agitado. como a turma ela cresce, Sim. né? Ela ganha. Ela vai ser mais unida, ela tem mais conversa, ela tem mais participação. Eu acho que a escola é extremamente fundamental e a presença do professor mediador, ela é fundamental até para trazer isso, trazer essa experiência de você escutar o outro, de você olhar para aquela criança ou aquele adolescente, como você gostaria de ser visto também. Então, aquela turma, ela é especial. Ela tem ganhos. Né? Ela fica mais gostosa, posso dizer isso. Ela fica realmente mais gostosa, porque você traz aquilo com uma normalidade benéfica. Sim. É como o Vygotsky fala, né? A compensação não é biológica, ela é social. Né? Sem dúvida. Quanto mais experiências eu tenho no coletivo, é isso que faz a diferença. É o que a gente diz assim, afeto, né? Acolhimento, escuta e troca. Sem Porque é dúvida. isso que é para tudo, a base é para tudo. Sim. Né? Se a gente não aprender a ouvir o outro, você também não aprende. Sim. Porque quando você ouve o outro. Né? Meninas, a gente podia ficar aqui conversando, a minha cabeça tá a mil. Mas foi um prazer imenso ter vocês aqui, conhecer o Dua, conhecer o trabalho de vocês, essa experiência linda que vocês tiveram. Ela é muito gratificante para quem escuta. Né? Eu imagino estar ali na prática, trabalhando desta maneira. Eu estou num momento que eu realmente quero que as coisas mudem, eu quero que as coisas se tornem mais... que a gente vá para frente. Sim. Eu acho que está tudo muito estacionado, então vocês trouxeram aí, acho que um ganho imenso. Essa pulguinha que colocou, não só, tenho certeza que não só atrás da minha orelha, mas olha, tem um caminho a seguir aí. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, conhecer o trabalho de vocês. E é isso, né? Assim, se vocês puderem, a gente vai colocar aqui o contato o de e-mail vocês, aqui. link, de repente, desses videozinhos que vocês falaram que são públicos, né? Assim, para o pessoal saber um pouquinho mais. O que é? Então, tem esse videozinho é interessante. Gerar mais interesse, ou, de repente, um livro para consulta. Se vocês puderem também nos mandar, né? A gente coloca. E é isso, acho que... Com certeza. Fica aqui uma dica muito preciosa. Grande. A gente agradece e o espaço de vocês. Também a receptividade, a acolhida, né? Foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou a Rose. Eu sou a Lu. Eu sou a Sil. Eu sou a Alicia. Marisol. Eu sou a Silvia. Café com as Trofas.